Deus abençoe as nossas vidas. Nós estamos aí pregando uma palavra desde quarta-feira. Eu não consegui terminar na quarta. E o tema da mensagem é Fale bem e viva bem. Baseado lá no que o apóstolo Pedro, ele escreve para nós. Abra sua Bíblia comigo. Lá em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Bota lá na tela para a gente nada. Versículo 10. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, parece uma coisa de doido. O que tem a minha fala, o que tem a minha língua com o meu estilo de vida, com a minha maneira de viver? E nós, na quarta-feira, estivemos assim discorrendo sobre vários textos. E agora eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 18, no versículo 21. Um texto que eu tenho certeza que você também já conhece, mas que nós precisamos dar uma refletida nele também e pensar um pouco mais. Sabe, conforme nós falamos na quarta-feira, a nossa maneira de falar tem tudo a ver com a nossa maneira de pensar, de ver a vida. E tudo que nós, permitimos que saia da nossa boca através de palavras, na verdade são pensamentos. Eu penso, eu falo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sabe? Então nós não temos como desassociar isso, a nossa fala, da nossa maneira de pensar. Então nós falamos aqui na quarta-feira, pense no que você está pensando, porque a semente que está prestes a sair da sua boca, ela pode ou abençoar os seus dias, ou ela pode trazer transtornos para os seus dias, porque nós somos escravos daquilo que sai da nossa boca, para o bem ou para o mal. Então, como melhorar a minha maneira de pensar? Como eu melhorar a minha maneira de falar, melhor dizendo? Eu tenho que pensar bem. Olha o que diz Provérbios no capítulo 18, no versículo 21. Está escrito assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Mais uma vez, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha que coisa tremenda. Sabe, o que sai da nossa boca pode produzir frutos de bênçãos e frutos de morte. Você sabe que hoje, o que nós estamos vivendo, o que nós estamos experimentando, pode ser resultado daquilo que eu falei ontem? Isso é muito, muito forte, isso é muito poderoso. Eu anotei algo aqui, olha, nós não somos obrigados a falar tudo o que pensamos. Você já parou para pensar se tudo que eu tiver vontade de falar, ou tudo que for pensamento que veio em minha mente eu liberar? O que seria da minha vida? Eu tenho que pensar muito bem. Para quê? Para que eu fale muito bem. Quando eu penso bem, eu falo bem. Se eu sair falando tudo que eu tenho vontade, em momentos onde eu estou com a cabeça quente, de repente chateado com alguma coisa, eu vou liberar uma palavra que talvez eu vou me arrepender. Então o texto é esse para nós. Provérbios 18, 21. A língua tem poder. É uma afirmação. O texto não vai dizer, olha, de repente, talvez, não. Mas o texto diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que você quer viver na sua vida? O que eu desejo viver? O que eu quero experimentar? Eu tenho certeza que eu quero experimentar coisas de Deus. Eu tenho certeza que eu quero experimentar de dias felizes, conforme disse o apóstolo Paulo, lá em 1 Pedro 3,10. Se eu quero viver dias felizes, eu preciso falar melhor. Eu preciso liberar palavras na minha boca que sejam palavras de edificação, palavras que abençoem os meus filhos, palavras que abençoem a minha vida financeira, palavras que abençoem a minha casa, que abençoem a minha esposa. Sabe, se eu quero ter uma família abençoada, eu preciso falar bem. Amém? Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não pense que isso é algo místico, conforme, sabe, algumas pessoas pensam que isso é história, mas não é historinha. Isso é uma realidade, isso é um fato. O que sai da minha boca pode contribuir para o bem ou para o mal. A Bíblia fala de um caso que é tremendo. O profeta Ezequiel,
diante de um vale de ossos secos. A Bíblia vai dizer que a orientação que Deus deu para ele foi simplesmente de falar. Fale aos ossos secos. A Bíblia não falou, não explicou, não disse nada para ele tocar, nada disso, para ele sentir os ossos secos. A Bíblia diz para ele falar aos ossos secos. Por quê? Porque aquilo que sai da nossa boca tem poder de levantar coisas que estão mortas. Era um exército, não era uma pessoa, era um exército. E a Bíblia vai dizer que um exército foi totalmente refeito. Um exército de ossos, um vale de ossos secos. Nós não temos como mensurar quantos eram, mas nós temos certeza que era um exército. E eles foram ressuscitados, receberam vida, nervos e tendões, músculos, artérias, tudo voltou a funcionar. Por quê? Por causa do poder da palavra que saiu da vida desse profeta. Palavras de fato têm poder, para o bem ou para o mal. Eu tenho certeza que você deseja viver dias bons, dias felizes. Então, meus irmãos, abra sua boca e declare que Ele é o Senhor, que Ele continua sendo bom e que tudo que você e eu estamos enfrentando, sabe, quando nós começamos a abrir a boca e declarar a própria palavra de Deus, a nossa história muda. Então, eu quero que você entenda isso. Uma maneira errada de pensar gera uma fala errada e, consequentemente, um comportamento e uma colheita desagradável. Vou repetir isso, sabe? Cara, uma maneira errada de pensar gera uma fala errada e, consequentemente, um comportamento e uma colheita desagradável. Sabe como que nós conhecemos as pessoas? Pela forma que ela fala. A maneira como uma pessoa fala denuncia que tipo de pensamentos essa pessoa tem. Se você anda, ontem eu estava com algumas pessoas jantando, e se você anda com uma pessoa que pensa muito mal em relação à vida, em relação à palavra de Deus, se ela tem pensamentos terríveis, eu tenho certeza que a fala dela vai ser uma fala terrível também. A maneira como ela se expressa, a maneira como ela fala, vai assim, vou jogar no nosso linguajar, vai caguetar, vai denunciar um pensamento e uma crença que ela tem. As nossas crenças, elas comprometem o nosso comportamento. Se eu tenho uma crença de que Deus, sabe, não é tão grande que possa me proteger, me guardar e me prover nesse mundo tão tenebroso que nós vivemos, eu não saio nem de casa. Agora, quando eu creio que Deus é Deus, que Ele continua sendo bom e fiel, cara, eu saio de casa sabendo que existem perigos lá fora, mas eu não saio sozinho. Eu saio acompanhado do meu Senhor. Eu saio acompanhado do meu Deus e da sua palavra que está habitando em meu coração e pronta para sair da minha boca. Então, assim, como é que funciona isso? Eu estou perto de sair, eu estou prestes a sair e daqui a pouco eu percebo que eu estou indo para alguma coisa que é arriscada, mas eu abro a minha boca e eu falo, Senhor, eu declaro vida sobre os meus caminhos, eu declaro, Senhor, que Tu estás comigo, eu declaro as Tuas promessas, a Tua palavra me diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa promessa, e eu vou sair e voltar debaixo de paz e segurança. Por quê? Por causa da palavra que está em minha boca. Agora, se eu saio já declarando os perigos, já declarando o terror, sabe? Satanás encontra a brecha. Por quê? Porque ele, de tanto lançar as suas mensagens, de tanto ele lançar as suas mentiras, ele consegue implantar dentro do nosso coração uma cultura de medo. Você sabe o que é uma cultura? Cultura é uma maneira de pensar. E quando o inimigo das nossas vidas consegue, através das suas palavras, implantar o medo no nosso coração, nós só vemos perigos à nossa frente. A única coisa que nós encontramos na nossa frente serão os perigos dessa vida. E nós nos esquecemos do nosso Deus. Mas não é isso que Deus tem para a nossa vida. Não é isso que Ele tem para nós.
Ele tem coisas sobrenaturais, Ele tem coisas grandes para a minha vida e coisas grandes para a sua vida. Agora, não abra mais a sua boca para declarar coisas que a Bíblia não diz ao teu respeito. Não declare sobre a sua vida, sabe, situações que Deus nunca disse ao teu respeito e ao meu respeito. Nós não podemos andar com Deus e não concordando com a sua palavra. Eu preciso andar com Deus concordando com aquilo que Ele diz ao meu respeito. E como funciona isso? A própria palavra em meus lábios já é uma oração. Eu não preciso, em muitas situações, ficar orando, sabe? Eu declaro um verso da palavra de Deus. Em várias situações, eu pego e eu abro a minha Bíblia e eu declaro: certamente, certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu saio para trabalhar com essa promessa nos meus lábios e no meu coração, declarando isso. Que o Senhor é fiel, Ele supre as minhas necessidades, eu tenho um Pai que cuida de mim. Então você também pode fazer isso, declarando vida e não morte. Declarando promessas e não morte. Amém? Eu quero continuar com você. Então, assim, e eu quero dizer para você nessa noite, guardar a língua, saber usar a língua para o que é bom, é uma questão de vida. Eu preciso guardar a minha língua, sabe, até mesmo em situações de ficar calado, você vai estar fazendo o melhor. É melhor, às vezes, você ficar calado do que você abrir a boca e falar uma grande besteira. Quer ver uma coisa que eu quero te mostrar bacana? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 13, versículo 3. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Meu Deus, olha isso. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Por quê? Porque assim como um leme de um navio guia, sabe, orienta um navio, dá direção, traça novos caminhos, a nossa boca faz isso com a minha vida e com a sua vida. Conforme Tiago diz lá em Tiago 3, ele fala que a língua tem poder. A língua é comparada a um leme de um navio. Você já viu o tamanho de um navio? Agora você imagina que uma parte tão pequena de um navio é capaz de mudar a direção do navio? Assim é a nossa língua. Existem situações da nossa vida que ainda não aconteceram por causa da nossa boca, por causa da nossa maneira de falar. Por isso o tema dessa palavra é esse: fale bem e viva bem. Por quê? Porque à medida que eu libero palavras sobre a minha própria vida, sobre a minha família, eu estou dando direção, eu estou dando condução sobre a minha própria vida. Olha o texto. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Você quer guardar a sua vida? Fale bem. Quer guardar a sua vida? Quer que a sua vida vá de vento em popa? Quer que a sua vida seja uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida plena, uma vida saudável? Guarde a sua boca do mal. Guarde a sua boca de falar mentiras que o inimigo tem colocado sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Nós não somos obrigados a falar o que ele quer que nós venhamos a falar. Ele sabe que é uma estratégia de quebrar a nossa vida. Ele lança pensamentos, esses pensamentos tomam formas e viram palavras. Mas nós não somos obrigados a viver dessa forma. Nós podemos quebrar todas as mentiras dele com as verdades da palavra de Deus. Está entendendo isso, Caio? Quando você abre a sua boca, você declara sobre a sua própria vida. Você não está dizendo isso ao léu, não são palavras soltas, mas são palavras de vida, são palavras que desenham. Eu costumo dizer o seguinte, que a palavra que sai da nossa boca é como um pincel, que vai construir um lindo quadro ou uma péssima obra. Abra sua boca e declare a palavra de Deus. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito. Eu tenho que declarar, eu tenho que andar concordando com Deus com base nos pensamentos que Ele tem ao meu respeito.
e não com aquilo que eu estou vendo com os meus olhos. Tudo pode estar mal, tudo pode estar dando errado, tudo pode estar caminhando sabe, de maneira péssima. Mas eu não posso abrir a minha boca e declarar aquilo que o inferno quer que eu declare. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou cooperando com as trevas. Então eu tenho que abrir a minha boca de maneira estratégica, de maneira, sabe, guiada pelo Espírito Santo. Mais uma vez, Provérbios 13, 3. Tremendo isso. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Olha só, a nossa boca guardando todo o nosso caminho, toda a nossa jornada. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha isso. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Olha que coisa tremenda é essa. Eu anotei algo aqui para as nossas vidas. Guardar a língua, saber usar a língua para o que é bom, é uma questão de vida. E aqui, conforme está escrito em Provérbios, a ruína, a tragédia na vida humana está relacionada a uma maneira de falar. Falar menos é vida. Falar menos é vida. Falar o que se deve e quando se deve falar é saúde para os nossos relacionamentos e é prosperidade para os nossos caminhos. Sabe? Se você for caminhar com pessoas prósperas, com pessoas abençoadas, com pessoas que são cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, você vai ver que essa pessoa ela tem uma característica muito marcante. Ela não abre a boca para falar besteira. Ela só fala aquilo que edifica. Não significa que essa pessoa não faça brincadeiras, que ela não se diverte, que ela não brinca, que não é isso. Mas é porque ela sabe que falar bem constrói pontes. Falar mal destrói caminhos, destrói a nossa história, destrói a nossa vida, destrói aquilo que Deus preparou para nós. Você sabia que Deus tem um planejamento maravilhoso para as nossas vidas, mas que nós podemos quebrar esse projeto de Deus com as nossas palavras? Por quê? Porque quando eu não concordo com Deus, eu já estou quebrando o que Ele preparou para a minha vida. Aleluia! Falar menos é vida. Falar o que se deve e quando se deve falar é saúde para os relacionamentos e prosperidade para os nossos caminhos. Falar muito errado é um atrativo para o pecado. Você já reparou também que quem fala muito, peca muito? Quem fala muito da vida dos outros, conta muita história, conta muita mentira, faz fofoca. Quem fala muito, geralmente tem problema com essas coisas. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso também? Então guarde a sua língua. Mas o sensato, o maduro, controla a maneira de pensar e de falar. Sabe? É equilíbrio para as nossas vidas. Nós guardarmos, sabe, a nossa maneira de falar. Nós protegermos a nossa língua. Se nós quisermos evitar sofrimentos, nós devemos cuidar muito bem da nossa língua, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de falar. Não são essas coisas, pensar e falar, não são coisas desassociadas. Elas não se separam. Não tem como separar. Então anote isso aí que eu quero te falar nessa noite. Nós somos hoje o que nós pensamos e falamos nos dias passados. Nós somos hoje, sabe, resultado daquilo que nós semeamos através do que nós falamos. Então, se até aqui a sua vida tem sido uma tragédia, de repente a sua vida não tem sido uma vida abençoada, tem sido uma vida, sabe, inconstante, dá uma sondada na sua maneira de falar. Dá uma olhada na sua maneira, sabe, o que você tem pensado. Porque o que você pensa, você fala. E gera um comportamento e se estabelece uma cultura. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo nessa noite também, no Evangelho de Marcos, que nós vamos ver algo bem bacana. Marcos no capítulo 11, abra a sua Bíblia comigo lá. Marcos capítulo 11, versículo 20.
Palavras de Jesus para nós. Marcos 11, 20 está escrito assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. O que acontece aqui? Um dia anterior, Jesus estava passando com seus discípulos e eles estavam com fome e eles viram uma figueira. E a figueira estava aparentemente pronta para dar figos. Quando eles chegaram lá, a figueira estava vivendo de aparência. Ela só tinha folhas, não tinha um fruto. Jesus amaldiçoou com palavra aquela figueira. E a palavra que ele declarou foi que ninguém nunca mais coma fruto de ti. E eles foram embora. Jesus declarou a palavra e ele não ficou olhando a árvore para ver o que iria acontecer. Jesus liberou a palavra e foi embora. Simplesmente ele liberou a palavra e ele acreditou, ele confiou naquilo que estava saindo da sua boca. E eles foram embora. E o texto continua para nós. No versículo 21 está escrito assim: lembrando-se, Pedro disse a Jesus: mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus não deu a mínima também. Por quê? Porque Jesus tinha consciência, Jesus tinha convicção de que aquilo que tinha saído da boca dele iria acontecer. Por quê? Porque existe poder nas palavras que saem da nossa boca. Então Jesus também meio que deu de ombro para Pedro, tipo assim, eu já sabia, eu tinha convicção de que isso ia acontecer. Mas aí ele continua o texto. No 22, ele fala assim: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Aqui é que é o maior barato. Essa palavra aqui, tenham fé em Deus, na tradução, no grego, Jesus está dizendo para mim e para você: tenham o mesmo tipo, o mesmo modelo, o mesmo padrão de fé que eu tenho. E qual era o modelo de fé que Jesus tinha? Uma fé que era falada. Jesus abria a boca e ele confiava que aquilo que estava saindo da boca dele iria frutificar. Então Jesus ele fala assim: olha, tenham o mesmo tipo de fé que eu tenho. Que tipo de fé é essa? Uma fé falada. A fé não pode ser retida. A fé não pode ficar contida dentro de nós. A fé ela tem que sair de dentro de nós através de palavras. E o que é fé? É certeza, é convicção, não é sentimento. Existem coisas na nossa vida que a gente está esperando sentir alguma coisa, mas nunca vai acontecer por sentimento. É por crença. Eu abro a minha boca e eu declaro que aquilo ali vai acontecer. E se eu estiver alinhado com a palavra de Deus e com a vontade de Deus, meu irmão, tenho certeza que vai acontecer. Versículo 23 está escrito assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, olha isso, o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo no 23 que eu lhes asseguro que se alguém disser, se alguém falar a este monte, você sabe que os rabinos daquela época, tudo que se referia a monte, tudo que se referia a problemas, eles chamavam de monte. Então monte são problemas. Qual era o problema que eles tinham enfrentado? A figueira, que parecia ter fruto, mas que não tinha. Era um problema. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês viram o que eu fiz? Eu abri a minha boca e eu declarei. É sobre isso que eu quero que vocês aprendam. É esse tipo de fé que eu quero que vocês tenham. Uma fé que olha para os problemas, que olha para as situações, mas que abre a boca e declara. Por quê? Porque as palavras que estão dentro da nossa vida têm poder. Jesus ele fala também, em meu nome vocês expulsarão demônios, curarão os enfermos. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com a vida que ele colocou dentro de nós, com a autoridade que ele colocou em nós, com a palavra e com o seu nome que ele colocou em nós. Ele nos deu autonomia, ele nos deu autoridade para nós usarmos a sua palavra e usarmos o seu nome. Nós podemos usar o seu nome.
Aí ele diz, portanto eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. O que eu quero dizer com isso nessa noite, meus irmãos? É tempo de nós fecharmos os olhos e não ficarmos olhando ao nosso redor no que está acontecendo. Eu não estou dizendo para negarmos a realidade, não é isso. Mas eu estou te convidando para que nós possamos falar mais a verdade que está escrita ao nosso respeito e olhar menos e sentir menos. A fé não é sentir, a fé é crer, é ter convicção e falar aquilo que está no nosso coração. O que você tem em forma de fé no seu coração, mas que está retido? Desenha isso aí com as palavras que saem da sua boca. Abra a sua boca e declara, eu declaro, esse ano de 2020 vai ser o meu ano, vai ser uma bênção, o ano de 2020 não acabou, a minha família é uma bênção, a minha casa é uma bênção, a minha casa é um lugar de paz. Abra a tua boca e declare as promessas de Deus, as verdades de Deus ao seu respeito. Sabe por que às vezes nós não falamos? Porque nós não lemos. Se você não lê a palavra de Deus, você não vai ter acesso às promessas de Deus para a sua vida. Leia mais, fale melhor e viva melhor. Leia mais, sabe? Leia mais a palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo está destruído, está arruinado, mas não é a vontade de Deus, o povo de Deus está arruinado. Vivendo, sabe, de maneira terrível. Não é essa a vontade de Deus para nós. Mas por que nós não vivemos o que nós desejamos ou o que sonhamos? Porque nós não conhecemos as promessas. Se conhecermos as promessas de Deus e declararmos as promessas de Deus, tudo muda, tudo melhora. Eu tenho certeza disso. Amém? Então, eu quero voltar lá para 1 Pedro, capítulo 3. Eu já estou encerrando. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ele fala, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Eu tenho certeza que se você estivesse aqui comigo, você ia fazer sinal de positivo, que você quer amar a vida e ver dias felizes. Você quer experimentar isso? Guarde a sua língua do mal. Eu posso parafrasear esse texto dizendo, olha, pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, fale a palavra de Deus ao seu próprio respeito. Diga a verdade sobre você. Libera as promessas de Deus sobre a sua vida. Creia com o coração e libera com a boca. Creia. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos ali lendo juntos o Evangelho de João no capítulo 14. Jesus ele fala no verso 12, em meu nome vocês farão as mesmas obras que as minhas e farão obras maiores do que as minhas. Cara, isso é tremendo demais. Mas o mais assustador é no versículo 13, quando ele fala assim, olha, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Você sabe que a tradução dessa palavra, eu farei, Deus ele tem poder de fazer mesmo sem substância. Deus ele faz sem ter xerox, Deus ele faz sem ter matriz, Deus ele faz sem ter nada. O verbo que Jesus usou ali, tudo que pedires em meu nome eu farei, é o mesmo verbo que Deus usou quando ele fez o mundo. É o verbo, sabe, criar sem ter nada. Então, pelo poder da palavra, tudo o que existe foi criado e está sustentado pelo poder da palavra. Então a minha palavra, a sua palavra, quando sai da nossa boca, ela tem poder de construir coisas, mas também tem poder de destruir coisas. Eu quero te convidar nessa noite para você construir uma cultura do céu na sua casa, construir uma cultura, sabe, do céu dentro do teu trabalho, na tua vida, e a destruir as obras do diabo com a palavra de Deus, abrindo a boca como bombas atômicas, declarando sobre Satanás, como Jesus disse lá em Marcos 11, tudo que você disser ao monte, repare que ele não fala tudo que você falar com o monte, ele fala de falar ao monte. Por quê? Porque com problemas e com demônios nós não conversamos, nós damos ordem. Nós não temos intimidade de ficar batendo papo com problema, com doença, com demônio. Nós falamos ao monte, nós falamos ao inimigo,
nós falamos ao problema. Então essa noite, meus irmãos, abra sua boca e declare. Eu quero declarar esse demônio aí que está atuando na vida do meu filho, da minha filha, na vida do meu casamento, na minha saúde. Eu quero declarar agora, solta o meu corpo, solta a minha casa, solta agora fulano. Ele vai te obedecer. O inimigo, ele não obedece a chiliques, a choros, a mãozinha na cintura e balanço de ombro. O inimigo, ele só obedece a palavra de Deus. Não tem nada a ver com o seu tempo de igreja, não tem nada a ver, sabe? Tem a ver com ser filho de Deus e a falar bem. Aleluia! Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Vamos falar bem. Vamos falar, sabe, a palavra de Deus. Vamos declarar a verdade de Deus ao nosso respeito. Fale bem e viva bem. E para nós encerrarmos nessa noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Aleluia! Abra a sua Bíblia comigo em Mateus 8, versículo 5. Eu quero ler esse texto com você. Nós vamos fazer essa leitura e eu tenho certeza que você vai entender de uma maneira mais clara. Eu peguei uma cola hoje com a Natinha, do Leandrão, ela compartilhando esse texto, eu falei, opa, isso vai servir para a minha vida. Isso vai servir para o que eu quero falar nessa noite. Acompanhe comigo o texto. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, passe aí, e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize, olha isso, o que ele está dizendo? Mas fala apenas uma palavra. Ah, Senhor, fala apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Eu digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Passa aí, Nanda. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas súditos do reino serão lançados para fora, mas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Aleluia! Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Como assim? Como pode acontecer um negócio desse? Que tipo de fé foi essa que esse homem teve? Ele falou para Jesus, Jesus, eu sei o que é ter autoridade. Eu digo para os meus soldados e eles obedecem o poder que eu tenho da minha palavra. Eu sei que o Senhor tem palavras de vida. Se o Senhor falar, eu creio que o meu servo, aonde ele estiver, ele vai ser curado. O que é isso? É o poder da palavra. Não é blá blá blá, não é mimimi, mas é a palavra de Deus que tem que sair da minha boca e sair da sua boca. E tem poder de curar, de ressuscitar, de restaurar, de renovar aquilo que está morto. No caso do rapaz, ele era paralítico. Sabe, pode de repente ter algumas coisas na minha vida e na sua vida que estão paralisadas. Mas assim como Jesus declarou, vá, eu quero te falar nessa hora. Se levante onde você estiver e abra a sua boca também. Declare vida aonde há morte. Declare vida aonde está paralisado, aonde está manco, aonde está, sabe, paralítico. Há poder nas palavras que saem da nossa boca. Aleluia! Aleluia!